Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós, no programa passado, iniciamos o capítulo 14, intitulado Preparativos. E são os preparativos para uma semana de trabalho dos espíritos, a qual André Luiz vai acompanhar a título de experiência, né, e serviço. A semana de trabalho de Aniceto, né, o Aniceto. E vai levar o André Luiz. Iniciamos o capítulo com esse informe de André Luiz e com palavras dele dizendo que é uma semana de experiência e serviço, né? O Vicente explicando isso. E comentamos sobre o aproveitamento das horas, que os espíritos sempre nos demonstram isso nos livros, nos mostrando que cada hora é importante de trabalho no progresso, para o progresso nosso. E o André Luiz fica radiante, né? Quando a pessoa fica radiante, ela está entusiasmada com o trabalho, né? É aquilo que ele escreve lá no frontispício do início do livro Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, dizendo para nós que serviço sempre tem, basta estarmos prontos para ele, não é isso? E aí ele fica radiante, e quer dizer, quem fica radiante com alguma coisa é porque está contente em fazer, né? Está satisfeito, é o caso dele aqui. E ele fala logo depois que regressou ao Rio de Janeiro, que é o ninho doméstico dele, foi o ninho doméstico dele, né? Importante a gente dizer isso, né? Que vamos desencarnar daqui a pouco, né? Regressou ao ninho doméstico, mas não vai ser mais o nosso ninho doméstico. Vamos desencarnar e o grande, né, desafio para nós, né? A grande maioria de nós, que não somos desapegados, a gente tem que reconhecer isso, vai ser os espíritos falar com a gente, ó, aquilo ali acabou, agora é para frente. Ah, mas é minha casa, mas não é mais sua casa. Ah, porque nunca foi, na realidade, nunca foi nosso. É um detalhe que a gente estava comentando, Tereza estava falando e eu estava pensando, porque nunca foi nosso, tudo nos é emprestado, tudo. Nosso, que os espíritos nos dizem, está no livro dos espíritos, é o livre-arbítrio, onde reza o nosso livre-arbítrio, que é o pensamento. Esse é nosso. Sentimento também. E sentimento, né? E aí a gente vai ver isso até mais adiante, a questão dos pensamentos. Então ele regressa ao ninho doméstico em Rio de Janeiro e ele fala para nós que nas vindas, porque depois que ele presenciou que a ex-esposa tinha casado novamente, foi aquele impacto para ele, né? E ele ficou ali naquela mato ou não mato, segundo o marido, obsedia ou não obsedia ele. E ele, graças a Deus e ao esforço dele, ele consegue se libertar desse sentimento egoístico e começa a ajudar, a dar passe lá o nome dele era Ernesto, né? Segundo o marido da Zélia, da esposa. Começa a dar passe até nos Ernesto, ajuda, então ele regressa, só que ele estava focado nesse problema dele, é isso que a gente comentou também. E focado nesse problema, ele não se deteve nas outras possibilidades de serviço que apareciam para ele, de ajudar outras pessoas também. É o que acontece conosco aqui, Tereza comentou isso. A gente foca no problema e esquece dos outros. A gente não é só aquilo que interessa e não é bem assim. Demos o exemplo de Chico Xavier, que a cunhada dele, o irmão já tinha desencarnado e a cunhada foi internada, né? Salvo o melhor juízo, a biografia eu acho que constata isso, e ela é internada num hospital para problemas mentais. E aí ele chorando lá, triste, o Emmanuel vem para ele e pergunta para ele se a dor dele era maior do que a dor das outras famílias. A dor do Xavier era maior do que a dor dos Nogueiras, dos outros Pereiras e etc. Porque a dor é de todos. É claro que não é para esquecer, não é isso que ele está dizendo. É para dizer para nós a questão do equilíbrio que nós temos que buscar, que a grande maioria de nós não tem, né? Esse equilíbrio. E aí, mais adiante, ele diz que
nessa semana de aprendizado, né, ele se sentia... Não, aliás, ele vai aproveitar essa semana de aprendizado porque ele se sentia incapaz de auxiliar os outros, porque faltava a ele técnica espiritual, né? Falando sobre isso, o reconhecimento que ele não sabia, porque realmente, primeiro, porque era um grande cientista, um grande médico, um grande pesquisador enquanto encarnado, mas era um grande médico da doença e não do doente. O ideal, e o médico do futuro, né? Ele vai, a medicina chamada medicina até holística, né? Se eu não me engano, holística, ele vai não cuidar só da doença, ele vai cuidar do doente também. Nós temos aí a tecnologia avançando na medicina, cada dia mais, coisas que nós temos tratamento hoje que não imaginávamos ter há 50, 80 anos atrás, 100 anos atrás. E hoje nós temos desenvolvendo para facilitar a cura da doença, mas para que nos voltemos, profissionais, aqueles que são profissionais da medicina, nos voltemos para o doente também. E aí ele não era assim. Então, por isso que faltava a ele se sentia incapaz, porque no plano espiritual a gente não tem mais um corpo somático, corpo de carne. A gente tem o corpo espiritual, a gente vai lidar com a mente, especificamente com o pensamento, com o sentimento. E isso ele não tinha. E ele fala que faltava técnica para ele, que é o que ele vai aprender. E o último detalhe que comentamos também, ele está reconhecendo que não sabia, porque ninguém sabe tudo. Falamos até do nosso irmão maior, que é Jesus, o construtor da terra, né? O ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia, conforme está na questão do Livro dos Espíritos, 625, se eu não me engano. E ele sabe. Daqui da Terra sabe tudo. Daqui da Terra ele sabe tudo. E o Emmanuel nos diz que sistemas solares que Jesus habitou já não existem mais. Quer dizer, a gente não tem ideia da grandiosidade desse espírito. Ele sabe. Ele é o governador da Terra. Mas talvez o governador da galáxia saiba mais que ele. Então, só para terminar o que a gente comentou. Então a gente não sabe tudo. E a gente tem que, e comentamos aqui, às vezes a pessoa sabe consertar, o fulano sabe tudo, às vezes não sabe fazer um arroz, às vezes não sabe dirigir, às vezes não sabe isso. Então é isso aí que a gente comentou. Eu queria retomar aqui, quando o André Luiz, ele diz assim, faltava-me a técnica espiritual para fazê-lo. Só nessa frase a gente consegue entender que no mundo espiritual não existe improviso, não existe amadorismo. No mundo espiritual, mesmo nas trevas, há toda uma equipe técnica que ensina técnicas para o bem, técnicas para o mal. No livro Ação e Reação, o Silas vai ter notícia da escola de vingadores, que os dois irmãos lá que estão obsediando um rapaz, ele fala que a gente aprende técnica de obsessão na escola de vingadores. Aí é a técnica para o mal, mas é técnica. No mundo espiritual superior, a técnica para o bem. E aí eu me lembrei o seguinte, no livro, onde os espíritos vão nos ensinar, o próprio André Luiz vai mostrar novamente essa questão de que no mundo espiritual não há improviso. No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, quando ele vai falar sobre os passes, o André Luiz vai entrar no centro e vai ver que dois encarnados se colocam, eu acho que é Clara o nome da moça e do rapaz eu não lembro, eles se colocam para dar o passe. Aqui na Terra, para os encarnados, a boa vontade é um grande alicerce. A boa vontade, o sentimento de fraternidade para fazer o bem, porque para fazer o mal tem que ter ódio, né? O Saldanha fala isso lá no Libertação. Isso é mais fácil para nós. Mas para fazer o bem, para nós encarnados, para a gente fazer o bem em qualquer situação, a boa vontade é um bom alicerce. O amor fraternal, né? Aquele sentimento bom de vontade de ajudar, isso ajuda. Mas no mundo espiritual, o André Luiz vai ter notícia que não. E tem que ter técnica. Vamos ler um pedacinho. Olha, quem que tiver interesse, Missionários da Luz, capítulo 19. Aí o André Luiz vê, né?
o Alexandre fala assim para ele, quando ele vê os espíritos, né, se posicionando para dar o passe. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Então ele está no centro espírita e ele vê uma equipe de técnicos chegarem para ajudar nos passes. E aí ele pergunta, mas esses trabalhadores, eles apresentam requisitos especiais? Aí eles disseram, sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, não basta. No mundo espiritual, tem que ter técnica, não basta só a boa vontade. Como acontece em outros setores. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. E aí ele continua. O missionário do passe, né, do auxílio magnético na crosta ou aqui, necessita ter um grande domínio de si mesmo. Tem que ser espontâneo. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Por quê? Porque tem uma equipe espiritual que verdadeiramente aplica o passe. Porque aqui a gente também vê, né, a comprovação de que quem aplica passe na casa espírita são os espíritos, são técnicos que estudaram, que não só a boa vontade basta, que eles são, muito exigidos deles equilíbrio, como ele falou, né? Equilíbrio mental, domínio sobre si mesmo, equilíbrio de sentimento, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso eles não vão exigir da gente, porque eles sabem que a gente não vai ter ninguém. Agora, ele fala também, aí que tá, né? Aí o ouvinte pode, então quem dá passo aos espíritos, o que a gente faz? Então, a gente impõe as mãos e doa o fluido, caso aquele fluido esteja bom. Porque também tem a questão fluídica, que vem do nosso sentimento, que provém do pensamento. Então, livro do médium, qualidade dos fluidos. Livro dos médiums, qualidade dos fluidos. Então, a qualidade do fluido vem da pessoa, a pessoa que está. Então, se eu sou uma pessoa irritável e com uma irritabilidade espontânea, eu não tento eu não tento me controlar, pelo menos naqueles dias que eu vou aplicar o passe, que eu me propus a aplicar o passe, porque eu não sou obrigado a fazer isso, né? O trabalho do bem é benefício para quem faz o bem. Se Jesus quiser, ele resolve sozinho. Mas ele deixa a gente trabalhar para o nosso benefício. É isso que os espíritos explicam. Então, se eu me propus a dar o passe, né, e eu naquele dia que eu me controlo na minha irritabilidade, e com certeza vão aparecer situações para me prejudicar, porque os espíritos que não querem o bem vão fazer isso, e aí eu estou me disciplinando. Então, o primeiro a receber o benefício vai ser eu, porque é da minha tentado controle de disciplina para naquele dia aplicar o passe. Aí sim os espíritos podem usar o meu fluido para ajudar lá no encarnado que está precisando do passe. E aí tem outro detalhe, tão importante quanto
aonde é que eles vão aplicar o passe, a gente entender um pouco o raciocínio. Aonde é que eles vão aplicar? Aonde está realmente o problema da pessoa? Às vezes eu não sei. Então, esse aí que a gente está falando, é o que a Teresa falou, é a questão da técnica espiritual, que o André Luiz não sabe. Ele está dizendo que não sabe. E está reconhecendo. É isso que a gente tem que reconhecer. Muitas vezes eu não sei o que eu tenho que fazer. Não é? Aqui na rádio, às vezes, eu fico preocupada, porque a gente, às vezes, participa do programa respondendo aos ouvintes, né? Que o senhor Valdenir Cruz dirige. E aí, às vezes, eu fico preocupada e eu tento mostrar que a gente não sabe. Às vezes vão chegar perguntas que a gente não sabe responder, vai ter que pesquisar. Porque, às vezes, dentro do movimento espírita, a gente encontra pessoas que acham que são detentores daquele conhecimento, né? Vamos supor, acerca do perispírito. Eu sei tudo de perispírito. Não sabe, porque eu acho que nem os espíritos, assim, ao nosso nível evolutivo, conhecem tudo. Só um exemplo. A Alcione, do livro Renúncia, né, aquela personagem, ela estuda harmonia musical em sírios. E ela, da onde ela está, ela enxerga 3 sóis. Só que a gente aqui na Terra só enxerga um. Mas ela está no nosso sistema solar. Tá lá no Como livro, é que ela vê 3 e eu vejo 1? Está lá no livro Renúncia, então, tá? Quem quiser ler. Quem quiser ler. Anjo. Isso, então. O começo, ela fala sobre isso. Então, como é que a gente sabe tudo? Porque né, o Sol é lá no livro e a vida continua. Quem já leu esse livro, é a história da Evelina Serpa e do Ernesto Fantini. Eles desencarnam. Quando eles chegam lá, ela fala assim, a Terra eu conheço. E aí o instrutor diz para ela, por engano, você acha que conhece. Tolinha. Porque a gente só consegue enxergar aquilo que a gente traz por dentro e ainda não é muita coisa. Então vamos continuar aqui a leitura. A leitura. Estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Aí o André Luiz continua falando. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando. Então vamos dar uma paradinha aqui. Sim. Ele fala, ouvira meus pensamentos profundos. Isso vai ser um detalhe aqui que nós vamos começar a perceber mais nas obras de André Luiz. A leitura do pensamento, não é? A gente separou aqui 2 comentários, um que está na Revista Espírita de outubro, saiu aqui, na Revista Espírita de outubro de 1860, Dissertações Espíritas, a eletricidade do pensamento. Kardec coloca uma mensagem de Delphine de Girardin. Delphine de Girardin? Girardin. É Girardin? É Girardin. É francês, gente, desculpa. Delphine de Girardin. Foi uma escritora francesa, muito famosa, né? Recebeu várias homenagens pela Europa. E ela mandou uma mensagem dizendo da eletricidade do pensamento. E um trecho dessa mensagem, ela diz assim, que um estranho fenômeno que se passa nas assembleias, quer dizer, no ajuntamento de pessoas, seja qual for o caráter da assembleia, que é a eletricidade do pensamento, que se espalha como por encanto nos cérebros menos preparados para recebê-la. E ela diz que o espiritismo explica esses fenômenos, né? Que explica essa questão do pensamento que se irradia e é captado por todos. E não assim não que todos vão ler o pensamento do outro, mas que tem uma percepção, tanto que ela fala ela chama de eletricidade, uma corrente elétrica, né? E ela diz mais adiante, dizendo que a eletricidade do pensamento, ela é empregada como a de um imã, como a sua irmã, a eletricidade física, é o mesmo tipo de raciocínio que ela diz, né? Que os homens reunidos liberam um fluido que transmite com a rapidez do relâmpago as menores impressões. E isso ela está falando enquanto encarnados, porque nós temos o corpo somático, ela vai explicar mais adiante. Desencarnados fica muito mais fácil. Então é o que o André Luiz está falando aqui. Ela fala assim, ouvir o pensamento mais profundo. Isso vai acontecer com o André Luiz também, ele vai ficar adestrado nisso depois. E o Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, na introdução do livro, ele vai dizer que os cientistas são, na verdade, sem saber, os sacerdotes do espírito. Por quê?
porque ele diz que o materialismo e o ateísmo são compelidos a desaparecer por falta de matéria. Matéria como a gente entende, porque a matéria como a gente entende, ela não existe. O que existe é o espírito. E ele fala mais adiante que os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e que o futuro pertence ao espírito, porque tudo é espírito. Nesse raciocínio que vai se chegando aos poucos, né, na humanidade, que o futuro do raciocínio vai dizer para nós que tudo é espírito, tudo é espírito. Essa questão do pensamento que o André Luiz vai ver aqui, dizendo para a gente que os espíritos, seja qual for a moral deles, né, a capacidade moral deles, seja inferiores ou superiores, eles conseguem sim ouvir os nossos pensamentos. E nós vamos ver cada vez mais que o pensamento é matéria. Toda vez que nós pensamos, nós materializamos esse pensamento. Os espíritos veem o que a gente pensa. Não é? Nós é que não conseguimos ver, graças a Deus, o que o outro pensa. Porque aí, como é que seria a encarnação? Tem um filme, eu não lembro o título, se é do que as mulheres pensam, o que as mulheres gostam, alguma coisa assim, que é com Mel Gibson. E ele, no filme, no banheiro, ele está com secador, alguma coisa, ele toma um choque na banheira e ele começa a ver o pensamento das mulheres no filme. É muito legal, quem quiser ver lá. Olha o rolo que acontece, a confusão que acontece na empresa onde ele trabalha, com a outra que é concorrente dele, é concorrente no trabalho, ele começa a ver o pensamento. Ali eu acho que o filme foi até muito bem inspirado para quem fez esse roteiro, escreveu esse filme, porque é o que aconteceria conosco, porque nós não vamos saber usar isso. Porque o Chico lia os pensamentos, ele sabia, mas ele sabia trabalhar isso, né? Ele sabia, tem até um caso do... Ih, meu Deus, já está quase acabando, a gente fala muito. É um caso que a gente lembra, desculpa, a gente vai lembrando dos casos, né? O Divaldo estava iniciando a sua convivência com o Chico, e nas férias dele de trabalho, do Divaldo, ele ia muito a Pedro Leopoldo. E em uma ocasião dessas, ele ficou hospedado na casa lá do Chico, da irmã do Chico, e o Chico foi trabalhar. E aí, quando um dia desse, de manhã, o Chico levantando cedo para ir trabalhar, tinha um príncipe, príncipe negro, né? Uma rosa chamada Príncipe Negro, muito bonita, e o Chico começou a conversar com a rosa. Só que o Divaldo está olhando lá de dentro, pela espreita da porta, alguma coisa já dela, e o Chico estava de costas, olhando, conversando com a rosa. E o Divaldo, meu Deus, pensando, ele é médio, assim, é tão bonzinho, mas eu acho que ele não mete bem na cabeça. Estava assim, iniciando a convivência, ele está conversando com a rosa, meu Deus. Passou os anos, 30 e poucos anos depois, sei lá quantos anos, o Divaldo foi fazer uma palestra em Uberaba e o Chico estava. E aí o Chico foi falar sobre uma pesquisa de um cientista que pesquisou sobre a sensibilidade das plantas e falou das rosas e que sentem, escutavam e tal. E o Divaldo falou disso, entusiasmado na palestra, e o Chico está ouvindo. Quando acabou a palestra, que o Divaldo foi perguntar ao Chico lá, disse, gostou, Chico, da palestra? Ah, meu filho, que coisa linda, maravilhosa. Quer dizer que as rosas, como é que é? As plantas sentem, né, meu filho? Pensa. Chico, você lembra, meu filho, naquele dia, assim, olha, ele lembrou de 30 e poucos anos atrás, porque ele leu o pensamento do Divaldo. Sim. Você falou, você ele pensou isso. Quer dizer, mas ele sabe lidar com as coisas. Se a gente lê os pensamentos dos outros, olha o que rolo que ia ser, né? Então mas no próximo programa nós vamos ver o porquê, né, que existe alguma dificuldade, porque nem todo espírito, como o Marco falou, consegue ler. Então, no próximo programa, a gente vai dar um exemplo aqui, que o próprio André Luiz, num outro livro, vai falar para a gente do porquê que alguns desencarnados não conseguem ainda habilitar essa faculdade, que é, no caso, a telepatia, né? Que é você ler o pensamento do outro. Mas isso são cenas dos próximos programas. Capítulos. Um grande abraço a todos, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 14 do livro Os Mensageiros. Deus abençoe vossas vidas e vossos lares. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.